Boa noite, gente. Estamos aqui para tirar as dúvidas em relação a essa prática aí de adsorção, né? Que vários alunos têm me enviado e-mail perguntando, com dúvidas, e eu peço desculpas que não deu para preparar com antecedência, mas, por outro lado, é até bom que vocês tentem primeiro, né? Para perceber as dificuldades. Então, essa videoaula que eu estou preparando é relativa àquela adsorção do ácido acético sobre o carvão ativo, né? Precisamos começar a lembrar de algumas coisas. Então, alguns conceitos básicos de definição aqui. Vamos lembrar que molaridade, né, ela é definida como número de mols do soluto, né, pelo volume em litros da nossa solução, né? Essa é a definição de concentração em quantidade de matéria, né, por volume de solução. Número de mols do soluto pelo volume em litros da solução toda. Uma outra lembrança, né, que é a chamada concentração comum, né? Eu vou chamar aqui de Cesão, e ela é dada em gramas do soluto por litro de solução. Estão lembrados disso? E nesse caso, essa concentração comum, ela é simplesmente a massa do soluto em gramas, vou chamar de M1, tá? Dividido pelo volume em litros de solução. Essa é a definição da chamada concentração comum. Bem, e lembrando que... Opa, desculpa aí, gente. Deixa eu colocar minha bateria para carregar. Só um momentinho. Então, número de mols de soluto também aqui, N1. Só um segundo, vou dar colocar uma bateria aqui, um momentinho. Barulhos. Pronto, gente. Desculpa aí. Então, voltando aqui. E aí, por sua vez, a definição, como vocês sabem, né, só lembrando, que número de mols N, no caso do soluto, que é o ácido acético, N1, vai ser igual à massa desse soluto M1 dividido pela massa molar, ou peso molecular, como queira, né? Massa molar, que eu vou chamar de EMão aqui, MM1, certo? Portanto, o que nós temos? Nós podemos escrever que a nossa concentração comum, Cesão, também é igual a molaridade, né, multiplicada pela massa molar. Tá? Eu fui um pouco infeliz no uso das letras, porque EMão maiúsculo de molaridade confunde aqui, então vai ficar M, 3M. Né? Então aqui massa molar, mas o que interessa é o conceito. Se preferir, quiser também usar colchetes para representar massa molar, também não tem problema, né? Não daria aqui dessa maneira. Bom,
Vamos dividir aqui a tela. E aí, vamos pegar aqui, por exemplo, a sexta e última solução, ou a primeira, depende de como que a professora lá da Federal Rural, né, considerou. Ela pegou uma solução inicial de ácido acético, cuja concentração, aqui agora eu vou usar colchetes, tá? A concentração inicial do acético era meio molar, né? Meio imã, meio mol por litro. Se nós quisermos agora saber qual que era a concentração em gramas por litro dessa solução, então nós vamos pegar essa molaridade e Czão, então, digamos, dessa solução 6, seria meio mol por litro, né? Que multiplica o quê? A nossa massa molar. A massa molar de quem? Do soluto. Nesse caso, o ácido acético. Que, se a gente for um pouquinho mais rigoroso, pode colocar 60 para arredondar, né? Se quiser ser um pouquinho mais criterioso, se você procurar em qualquer handbook, ou mesmo na Aldrich, em qualquer site, você vai encontrar que a massa molar, por causa das pequenos arredondamentos do hidrogênio, do carbono, etc., é 60,05 gramas por mol. Tá? De modo que essa meio molar, o que resulta então? O que implica? Implica que nós temos então uma concentração inicial de 30,025, né? 30,025, metade ali de 5 gramas por litro. Agora, tem um detalhe. Foi titulado, né, depois de ficar uns 40 minutos. Isso é para o volume de 1 litro. Mas lembrem que a técnica, a professora lá, trabalharam com balõezinhos com volume de 100 ml cada balão. Né? 100 mililitros foi o volume de solução colocado para o carvão. Isso corresponde a um volume de 0,1 litros somente. Muito bem. Então, qual era a massa inicial que estava disponível de ácido acético para ser absorvida no carvão? Vamos chamar de M0. Né? Seria o proporcional, né, o contido nesse balão de 100. Eu tinha 30 gramas por litro, arredondando. Mas como eu só tinha 0,1 litro, eu tinha 1/10. Então, a minha massa inicial, que foi colocada disponível sobre o carvão, foi de 1/10 de 30, isto é, 3,0025 gramas. Essa era a massa que ficou em contato com o carvão no experimento de número 6. Aí tá, esperou absorver, tal, pá. Aí titulou uma alíquota. Essa alíquota eu faço a titulação usando a regrinha básica, né, da nossa equivalência. Quando você tem titulação, o que a gente fazia? Então você tem V, M, volume, que multiplica a molaridade para o ácido, é igual a quê? Ao volume vezes a molaridade para a base. Observe que aqui é mais fácil trabalhar com molaridade para fazer a titulação, porque como a reação é 1 para 1, né, 1 mol de ácido acético neutraliza 1 mol de hidróxido de sódio. Se você for querer tentar fazer essa conta de neutralização usando a concentração em gramas por litro,
Aí as massas molares são diferentes, porque num caso é a massa molar de ácido acético, no outro caso é a massa molar do hidróxido de sódio. Então, é melhor primeiro fazer a conversão para molaridade. Você tem a molaridade da base que você conhece, do hidróxido de sódio na bureta. Você calcula a molaridade do ácido da pipeta que foi pipetado depois que atingiu o equilíbrio com carvão. Essa molaridade é a concentração de equilíbrio, não é mais a concentração de início de partida. Mas uma vez que você conhece a molaridade de equilíbrio, você também pode calcular a concentração gramas por litro no equilíbrio. E aí, depois disso, é que você faz o cálculo do que ele chamou de massa X. Tá? E que massa X que é essa? Essa massa X, que seria a massa adsorvida, né? A massa que ficou retida pelo carvão, essa massa X, essa vai ser uma diferença. Que diferença? Entre a quantidade que existia inicial, tá? Que nesse caso seria aqui o M0, que eu calculei logo acima, esse 30025 aqui, você vai subtrair uma outra massa que vamos chamar de massa de equilíbrio, ou seja, a massa que ficou correspondente à solução que ficou, né, que restou naquela solução que foi titulada. É essa diferença que vocês vão dividir por quanto? Por 2 gramas de carvão. E por que 2 gramas? Ué, porque foram 2 gramas em cada Erlenmeyer que foram colocados. Aí você tem, então, agora, depois que fizer essa conta aqui, X dividido por M. E qual é a concentração que vocês vão utilizar como variável X? A concentração no equilíbrio. E da onde que eu tiro a concentração de equilíbrio? Eu vou tirar daqui depois que eu fizer essa conta aqui, né, eu vou pegar essa molaridade do ácido aqui, que vai sair por regra aqui essa regrinha de neutralização, eu vou transformar esse MA, eu vou pegar o valor de MA que eu vou encontrar e vou convertê-lo em concentração gramas por litro de A na condição de equilíbrio. É essa concentração aqui de ácido, tá? Ca, Czão de concentração, gramas por litro, Azinho de ácido, EQ de equilíbrio. É essa concentração aqui que eu vou pegar e vou usar isso aqui como a nossa variável no eixo X. Enquanto essa razão aqui, esse M0 menos massa de equilíbrio dividido por 2, isso vai ser o nosso Y, certo? Deixa eu alternar aqui uma tela, deixa eu ver se vai aparecer aqui para vocês o que eu quero. Aqui, um pedacinho, tá? Então, está aparecendo para vocês aí uma linha, eu não vou mostrar a tabela inteira, né? Senão não tem graça. Então, na coluna A, solução número 6, tá? Essa é a solução número 6. Qual era a concentração de ácido acético em mol por litro inicial? São as concentrações que ela mostrou no vídeo, nesse caso, meio mol por litro. Quanto corresponde isso em termos de concentração inicial Czão em gramas por litro? É meio multiplicado pela massa molar do ácido acético, então dá 30,025. Depois, qual é a concentração mol por litro final? 0,4633. Da onde que eu tirei? Onde eu encontrei esse 0,4633? Aí eu fiz o volume da alíquota, né? X lá, VML, que foi pipetado, vezes a molaridade que eu quero encontrar, o volume que deu na bureta, vezes 0,1 mol por litro, no caso da titulação da amostra número 6. Aí eu encontrei esse 0,46. Que multiplicado por 60,05, de novo a massa molar do ácido acético, corresponde a uma concentração de equilíbrio final de 27,8232 gramas por litro.
A massa inicial contida aqui em 30,025, lembre-se, isso é 30 gramas se fosse 1 litro, mas ela pegou um balão de 0,1 litro, 100 ml. Então, na verdade, eu tinha no máximo disponível o quê? 3,0025 gramas de adsorvato, de ácido acético. Da mesma forma, isso aqui é calculado como se fosse, né, em gramas por litro, que na verdade não estamos trabalhando com 1 litro, e sim com 100 ml. Portanto, a massa que eu tenho seria de 1/10 desse valor, 2,7823. E qual que é a massa que ficou retida no carvão? A massa que foi adsorvida. Olha, se eu tinha inicial 300, encontrei 2,78 na solução titulada, é porque essa diferença 3 menos 2,78, que dá aqui aproximadamente 0,22, é o que ficou retido sobre o carvão. Mas isso num total de 2 gramas de carvão. Quando eu pego essa coluna H aqui e divido agora por 2, por que divido por 2? Porque é x sobre m. X é a massa absorvida do ácido acético. M é a massa de carvão, que são 2 gramas. Então, 0,22 dividido por 2, 0,11. Aqui eu encontrei o nosso x sobre m, tá? A relação de adsorvato x por adsorvente m minúsculo. Esse aqui é a nossa variável y. E o que eu vou usar como variável no eixo x, tá? Abscissa. Não esse x aqui, mas o x do eixo x de um gráfico. Eu vou usar a concentração, né? E nesse caso eu uso então essa concentração aqui de 27,8232 gramas por litro, porque essa é a concentração de equilíbrio do Erlenmeyer depois que o carvão ficou absorvido. Isso eu fiz, vejam só, para a sexta amostra, a amostra número 6. Vocês vão fazer esse mesmo tipo de cálculo para as outras 5 amostras, os outros 5 pontos, e aí vocês vão colocar x sobre m no eixo das ordenadas, eixo y, e concentração final em gramas por litro no eixo das abscissas. E aí vocês podem fazer o gráfico de Langmuir, fazer o gráfico de Freundlich, como está explicado no roteiro, e discutir qual gráfico, qual equação descreve melhor, né, a absorção do acético sobre o carvão. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, né? E eu fico por aqui com essa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês podem mandar e-mail. Obrigado e boa noite, gente. Tchau.